Os grandes reinos e impérios do passado tiveram, na sua maior parte, um começo muito modesto. Vimos em vários vídeos no canal que povos inicialmente inexpressivos e pequenos acabaram formando impérios duradouros e que, mesmo depois de terem sido eliminados, ainda influenciam o mundo. Um desses, que veremos no vídeo de hoje, é o da civilização macedônica, que chegou a dominar 3 continentes por vários séculos. O antigo reino da Macedônia estava localizado no norte da Península Grega, sendo essa tribo conhecida inicialmente como Makedonoi. Esse nome vem de uma raiz linguística indo-europeia, onde significa algo como alto, esguio, montanhês, indicando assim uma certa característica fenotípica desse grupo. A associação desse nome também se mescla ao nome do deus Macedon ou Maquedinus, filho de Zeus, atribuindo a essa tribo um grau de parentesco com o rei do panteão olímpico. E de acordo com Heródoto, um historiador do século V a.C., os Makedonoi foram os primeiros a se autodenominarem helenos, um termo que mais tarde seria aplicado a todos os gregos e que passou a nomear todo o território da atual Grécia e Macedônia. O reino foi fundado no século VII a.C. por um líder chamado Carano, o fundador da dinastia Argéada, que parece ter sido uma origem parte humana e parte divina, sendo descendente de Héracles, o poderoso semideus filho de Zeus. Durante séculos, os Makedonoi tiveram pouco a ver com o sul da Grécia, e os gregos do sul os consideravam como sendo bárbaros que eram úteis apenas pelas matérias-primas que a região fornecia, especialmente madeira para a construção naval. Os Makedonoi, por sua vez, desprezavam igualmente os gregos sulistas. No início do século VII a.C., os macedônios, sob o comando de seu rei Carano, estabeleceram-se na parte central da região e, com o tempo, colonizaram o norte e o sul, deslocando os tessálios e os ilírios que ali viviam. E de acordo com Homero e mais tarde Estrabão, a região era conhecida como Ematia, antes da chegada desse grupo, e que quando dominaram Ematia, a batizaram em homenagem a seu deus padroeiro, a divindade Maquedon. Eles falavam um dialeto específico, conhecido como Makedonic, vagamente relacionado ao grego eólico e ao grego ático, mas distinto o suficiente para ser praticamente ininteligível para os gregos da língua jônica ou dórica do sul. A língua não era a única barreira entre a região norte e sul. Heródoto afirma que seu primeiro rei foi um monarca chamado Pérgicas, um descendente de Temenos, que era descendente do herói grego Héracles. Embora Heródoto ligue os macedônios aos gregos através de Héracles, ele também deixa claro que esta era uma reivindicação macedônica, não grega. Os estudiosos geralmente concluem que, qualquer que fosse a nacionalidade dos macedônios, eles não eram considerados gregos pelas cidades-estados do sul. O professor e especialista em Grécia Clássica, Peter Green, comenta em seu livro Alexandre da Macedônia: a atitude das cidades-estado gregas em relação a este enclave subomérico foi de desprezo genial e sofisticado. Eles consideravam os macedônios, em geral, como semi-selvagens, de fala e dialetos rudes, retrógrados em suas instituições políticas, insignificantes como lutadores e quebradores habituais de juramentos, que se vestiam com peles de urso e eram muito dados a poções profundas e suínas, temperadas com ataques e assassinato e incesto. A Macedônia era dividida entre as terras altas e as terras baixas, com a parte superior densamente florestada e a parte inferior uma planície plana e fértil regada por 3 rios. As colheitas das terras baixas e a madeira das terras altas tornaram-se o principal produto de exportação dos primeiros colonizadores, e assim permaneceriam ao longo da história da Macedônia. Essas divisões criaram comunidades pequenas e independentes que foram submetidas a uma única monarquia que governou originalmente na cidade de Aigai, atual Vergina, e mais tarde em Pela. O monarca supervisionava a administração do reino como um todo, mas era delegado aos subordinados específicos o controle do comércio, sem interferência do trono, e dependiam fortemente da agricultura, especialmente nas terras baixas.
Ao contrário dos seus vizinhos do sul, eles próprios trabalhavam nas terras e não tinham escravos. Uma política e um estilo de vida que gerava ainda mais desprezo do sul da Grécia. Inclusive, tem um vídeo dedicado onde narro o nascimento da cultura grega na playlist do canal. Deixarei nos cards finais caso queiram ver o surgimento da Grécia clássica. Os primeiros reis são semi-históricos e pouco se sabe sobre seus reinados. O monarca chamado de Amintas I é o primeiro rei macedônio registrado a celebrar tratados e pactos com outras nações. Foi sob o reinado de Amintas I que a Macedônia se tornou um estado vassalo do Império Persa em 511 a.C. Alexandre I, seu sucessor, deu continuidade às políticas de seu pai e seu sucessor, Pérdica II, expandiu a sua diplomacia externa. Peter Green escreve em seu livro: Pérdicas jogou Esparta e Atenas uma contra a outra com um cinismo frio, vendendo madeira para ambos os lados, inventando e rasgando tratados de monopólio como se fossem confetes. Ele também conseguiu impedir a Macedônia de qualquer envolvimento sério na Guerra do Peloponeso, evitando assim aquela drenagem ruinosa de mão de obra que tanto enfraqueceu os dois principais combatentes. Mesmo assim, a Macedônia sob Pérdicas ainda era considerada uma terra atrasada e bárbara pelos gregos, especialmente pelos atenienses, que lutavam com problemas de desunião e de sua economia. Foi Arquelau, sucessor de Pérdicas, quem elevou a Macedônia a um status igual ao das cidades-estados do sul. Ele revitalizou e reformou o exército, colocou os cantões separados da região com mais segurança sob o poder do trono, e instituiu um programa cultural de aumento da helenização de sua corte na capital. E, em parte, o sucesso de Arquelau deveu-se ao fato de que Atenas tinha acabado de perder a Guerra do Peloponeso para Esparta, e precisava de enormes quantidades de madeira para novos navios, fortalecendo e enriquecendo as custas desses contratos convenientes. Em cerca de 399 a.C., Arquelau foi morto em uma caçada, e seu filho Orestes sobe ao trono, que foi então sucedido por Aeropos II. Esses dois monarcas governaram por um curto período, até que Amintas III se tornou rei. Amintas III garantiu as fronteiras do país contra invasões, aumentou o comércio com as cidades-estados gregas e continuou o trabalho iniciado por Arquelau I na elevação do prestígio da Macedônia. Ele formou alianças com Esparta e Atenas, bem como negociou com elas contratos mais lucrativos para a madeira macedônica. Amintas III é considerado o verdadeiro sucessor de Arquelau I, pois unificou o país e o fortaleceu de uma forma que nenhum dos sucessores imediatos de Arquelau poderiam ter feito. Ele chegou a morrer de velhice e deixou seu reino para seu filho, Alexandre II. Alexandre II foi assassinado em 368 a.C., e o trono foi para Ptolomeu de Aloros, seu assassino, que reivindicou a legitimidade através do casamento, ou pelo menos em um caso, com a viúva de Amintas III, Eurídice. A aristocracia da Macedônia desaprovava seus métodos e seu governo como um todo, e ele foi assassinado por Pérdicas III, filho de Amintas, que o removeu sem objeção. Desde o ano 367 a.C., o irmão mais novo de Pérdicas III, Filipe, estava como refém na corte em Tebas, uma das cidades mais poderosas da Grécia. Em Tebas, ele recebeu uma educação formal em assuntos militares e diplomáticos, e testemunhou em primeira mão a eficácia da formação militar do exército tebano, bem como da força de combate de elite conhecida como Banda Sagrada de Tebas. Pérdica III garantiu a libertação de Filipe de Tebas em 364 a.C., e ele retornou à Macedônia. Pérdicas montou uma campanha contra os ilírios para expulsá-los de suas regiões no norte, e foi morto em batalha no final de 360 a.C. O trono foi então para seu filho, Amintas IV, que apenas era uma criança, e Filipe governou como regente por um curto período, antes de depor seu sobrinho e reivindicar o trono para si. Ele não considerava Amintas IV uma ameaça real e o tratou bem em vez de matá-lo. Filipe II iniciou instantaneamente uma revisão completa das práticas educacionais e do exército em seu reino, refletindo talvez a sua educação que recebeu em Tebas.
Ele ampliou as forças armadas e introduziu as táticas de formação que aprenderam em Tebas. Ao mesmo tempo, ele aumentou a helenização da região nos moldes das políticas de Arquelau e trouxe Aristóteles da Grécia para ser tutor de seu jovem filho Alexandre. Em 356 a 348 AEC, Filipe II envolveu-se nos assuntos de seus vizinhos do sul, aliando-se a alguns para conquistar outros, e depois conquistando-os. Em 2 de agosto de 368 AEC, Filipe II e Alexandre III, seu filho, derrotaram as forças combinadas de Atenas e Tebas na Batalha de Queroneia, e com a conquista das cidades-estados gregas, as colocou sob o controle da Macedônia. A Macedônia era agora um reino poderoso e unificado que também acumulou riquezas por meio de novas negociações comerciais e tributos do sul. Quando Filipe II foi assassinado em 336 AEC, por razões que não eram claras mesmo na antiguidade, o trono foi para Alexandre III, que aproveitaria ao máximo os recursos que herdou. Vimos como a Macedônia, antes desprezada como sendo um reino inferior, chegou ao topo graças aos seus monarcas que tinham ambição e forte determinação. E isso ficou evidente quando Filipe II planejava uma campanha militar contra a Pérsia, então o império mais poderoso do mundo, mas que com seu assassinato não pôde efetivar esses planos. Alexandre III, seu filho, renovou instantaneamente esses planos. Em 334 AEC, ele cruzou da Grécia para a Ásia Menor com uma força de 32.000 soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria, e tomou a cidade de Baalbek. Em 333 AEC, ele derrotou habilmente os exércitos de Dario o Grande na Batalha de Issos, mas não conseguiu capturá-lo. Ele conquistou a Síria em 332 e o Egito em 331. Como havia herdado um exército forte e permanente e um tesouro vindo dos vassalos gregos, Alexandre não precisou fazer nenhuma aliança com nenhuma outra potência e era livre para fazer o que quisesse, quando quisesse e como achasse adequado. Entre seus objetivos na conquista, se não seu objetivo principal, estava a unificação e mistura de culturas e assim ele espalhou o pensamento, a língua e a cultura helenística onde quer que fosse, ao mesmo tempo que registrava as culturas e regiões de terras conquistadas. Em 331, Alexandre derrotou Dario na Batalha de Gaugamela, e pouco depois Dario foi assassinado por seu próprio guarda-costas. Alexandre era agora o governante de todas as terras anteriormente controladas pela Pérsia, mas continuou na tentativa de conquistar a Índia em 327 AEC. Qualquer sucesso que ele possa ter tido nisso foi interrompido quando seus homens ameaçaram se amotinar se ele não voltasse, e ele cancelou a campanha. Ele possivelmente estava pensando em renová-la quando morreu, após 10 dias de febre alta, em 323 AEC, na cidade da Babilônia. Alexandre não nomeou nenhum sucessor, e assim o seu império foi dividido entre seus 4 principais generais: Lisímaco, que governaria a Trácia e a Ásia Menor; Ptolomeu, que governaria o Egito, a Palestina, a Cilícia, Nabatéia e Chipre; Seleuco, que ficou com a Mesopotâmia, o Levante, a Pérsia e a Índia; e Cassandro, que se impôs e conquistou a Macedônia e a Grécia. Esses 4 eram conhecidos como diádocos, ou sucessores em grego, e embora cada um tivesse terras e riquezas suficientes para satisfazer qualquer um, todos eles, com a possível exceção de Ptolomeu I, queriam mais, e as guerras dos diádocos começou. Estas guerras envolveram não apenas os 4 generais, mas outros que acreditavam que lhes dera devido a uma parte maior do império de Alexandre. A meia-irmã de Alexandre, Sinane, casou sua filha Eurídice com um homem escolhido como sucessor de Alexandre, seu meio-irmão Filipe III. A mãe de Alexandre, Olímpia, também se envolveu nas disputas e acabou matando Eurídice e Filipe III. O filho de Alexandre o Grande, Alexandre IV, foi a escolha mais óbvia como sucessor, mas nasceu logo após a morte de Alexandre. Ele acabou sendo assassinado sob as ordens de Cassandro em 309 AEC. Enquanto Alexandre estava em campanha na Ásia, o general Antípatro, pai de Cassandro, um dos generais diádocos,
governou a Macedônia como regente por Alexandre, mas proclamou-se regente de todo o Império em 320 a.C. com a morte de Alexandre. Cassandro, depois de travar várias guerras contra seus ex-companheiros, retornou a Macedônia e acreditou que seria nomeado sucessor de seu pai, Antípatro. Mas Antípatro escolheu seu amigo e camarada Poliperconte como sucessor, e Cassandro aliou-se ao general Antígono para ganhar o trono de seu pai. Antígono e Cassandro foram vitoriosos, e em 305 a.C., Cassandro foi proclamado rei da Macedônia e fundou a dinastia Antipátrida, que duraria apenas durante as guerras dos Diádocos. A história da Macedônia entre 275 a 205 a.C. é caracterizada por uma série de campanhas militares de seus reis, com vários níveis de sucesso e assassinatos desses reis e de outros membros da aristocracia. O mais bem-sucedido desses reis, pelo menos no início, foi Felipe V, que garantiu as suas fronteiras contra tribos invasoras e expandiu o poder macedônico na Grécia e através do Mediterrâneo, da Ásia Menor e no Egito. A Macedônia envolveu-se nos assuntos de Roma durante a Segunda Guerra Púnica, quando o enviado macedônio a bordo de um navio com um diplomata cartaginês foi capturado em 215 e descobriu-se que carregava um tratado entre a Macedônia e o general cartaginês Aníbal Barca. Roma não podia permitir uma aliança entre Cartago e a Macedônia, e assim começou a Primeira Guerra da Macedônia. Roma saiu vitoriosa, como também na Segunda Guerra Púnica, e se consolidou como a maior potência da região mediterrânea. A Macedônia continuou a afirmar sua independência e autoridade, no entanto, nas décadas seguintes, enquanto Roma se tornava cada vez mais poderosa. Os romanos não esqueceram ou perdoaram Felipe V pelo seu envolvimento anterior com Cartago, e exigiram uma quantia exorbitante em tributos. Filipe V recusou esta exigência, e assim começou a Segunda Guerra da Macedônia, na qual Roma foi novamente vitoriosa e a Macedônia foi forçada a entregar o seu controle na Grécia. A Terceira Guerra da Macedônia e a Quarta Guerra da Macedônia terminaram da mesma forma, e a cada vez a Macedônia perdia um pouco mais. Quando os romanos venceram a Terceira Guerra Púnica contra Cartago em 146 a.C., a Macedônia logo foi absorvida como província romana, e assim ficou até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 da Era Comum. As invasões eslavas na região começaram por volta do século V da nossa era, quando Roma estava caindo, e continuaram durante o século VII. Em 681, as tribos búlgaras fundam o primeiro Império Búlgaro, que duraria até 1018, quando a região foi tomada pelo Império Bizantino. Os bizantinos mantiveram o controle da região até 1453, quando foram derrotados pelos otomanos, que se estabeleceram na região e anexaram como parte de seu império e que a manteriam até o século XX. Com o tempo, e depois de muitos conflitos, a região dividiu-se em entidades políticas e étnicas, separadas, que incluiriam a Grécia, a Albânia, a Bulgária, o Kosovo, a Sérvia e a Iugoslávia. Em 1991, a República da Macedônia foi estabelecida numa área onde outrora fora o Império Macedônico de Alexandre o Grande. O legado do poderoso Império Macedônico, que chegou ao seu auge por Alexandre o Grande, refletiu as ambições e objetivos de seus antecessores que, mesmo no início mítico e modesto, sempre se aproveitaram das oportunidades de vencer e dominar, o que foi chancelado quando todo o mundo conhecido na antiguidade, por mais de 1000 anos, se viu influenciado pela cultura greco-macedônica. Do norte dos Montes Pindo até o rio Indo, no oásis de Silva, no Egito, até as ricas planícies da Sogdiana, no vale do rio Oxo, a cultura macedônica foi disseminada com livros e com sangue, permitindo que nós, séculos depois, pudéssemos estar presenciando os ecos do passado que esses conquistadores, filhos dos deuses, nos deixaram para ouvir. Espero que tenham gostado desse vídeo e desse tema, e se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema,
E se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.